do Senhor. Gostaria hoje de saudar com uma paz do Senhor bem especial. Hoje eu queria trazer uma palavra específica. Hoje é domingo de Páscoa, eu queria deixar uma palavra para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos falar um pouco a respeito da Páscoa. Ela tem dois significados, a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. E nós vamos apenas falar um pouco a respeito disso. E essa palavra venha trazer a mim e a você uma reflexão. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, tem uma indagação que diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É interessante que a Páscoa, ela tem um significado cristão para nós. E qual é o significado cristão da Páscoa para nós? A Páscoa para nós é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Entendemos, irmãos, que se não fosse esse evento, não teríamos sentido de estarmos aqui pregando a palavra de Deus, falando a respeito de salvação. Mas por ele ter vindo à terra, por ele ter morrido e ressuscitado, é a garantia de que nós também seremos ressuscitados junto com o Senhor. Eu queria que você refletisse muito sobre a questão da salvação. Não é uma salvação comum. A Bíblia fala como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação. Então veja que a Bíblia não trata da salvação como algo comum. Ela trata da salvação como algo tão grande. O próprio Deus esteve aqui na terra, o próprio Deus andou entre nós, morreu de cruz para que tivéssemos vida e vida com abundância. E para que tivéssemos vida eterna juntamente com o Pai. Foi restabelecido o caminho de volta para Deus, através da morte de Cristo. Hoje, o mundo está celebrando, talvez de forma errada, a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor não é chocolate, a Páscoa do Senhor não é comemoração com bebidas, não. A Páscoa do Senhor é uma reflexão sobre morte e ressurreição de Cristo. Mas essa morte não foi em vão, essa ressurreição não foi em vão. Todo o Evangelho de Cristo está baseado neste ato. Porque que garantia nós teríamos se ele tivesse morrido e não ressuscitasse? Qual era a garantia que nós teríamos depois da morte? Então veja, irmãos, o quanto é importante esta salvação. Mas nós precisamos entender que há uma condição de vida, há uma condição de comportamento, há uma condição de atitude. É necessário mudança de dentro para fora. Quando nós aceitamos a Cristo, e não é somente aceitar a Cristo, é cumprir as suas palavras. Em Mateus capítulo 7, ele diz que ele compara o homem como uma casa edificada sobre duas situações. Ele diz que tem uma casa que foi construída sobre a areia e outra casa foi construída sobre a rocha. Sobre estas duas casas bateu o vento, intempéries, e a casa que estava construída na areia, ela caiu, e grande foi a sua queda. E por que essa casa caiu? Porque ele diz que aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Mas aqueles que ouvem e não cumprem,
ele compara aquela casa que estava edificada sobre areia e a queda foi muito grande. Então nós temos, irmãos, responsabilidade com esta salvação. Em João, eu queria compartilhar com vocês rapidamente, João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, passou da morte para a vida, não entrará em condenação e tem a vida eterna, e que passou da morte para a vida. Olha que coisa interessante, irmão. Páscoa é passagem. Então nós estamos falando que o próprio Jesus diz que nós estamos passando da morte para a vida. Mas isso aconteceu porque ele foi o Cordeiro de Deus que se ofereceu para tirar todo o pecado do mundo. Ele é o próprio Cordeiro. Eu queria que você refletisse bastante. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, vejam como é importante nós entendermos o significado da Páscoa. Nós temos o significado da Páscoa judaica no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o povo estava escravizado no Egito e Deus estabeleceu aquela última praga, aonde foi necessário imolar ou sacrificar um cordeiro para cada família. E o sangue desse cordeiro era passado sobre as vergas da porta. E quando o anjo da morte passou por cima. Ou seja, significa passagem. Já estava apontando para o livramento que nós teríamos. Mas esse livramento, ele só se dá quando nós aceitamos a Cristo, quando nós cumprimos a sua palavra e quando nós vivemos a sua palavra. A despeito de tudo que está acontecendo, Hebreus, irmãos, ele vem falar de algo que está para acontecer tenebroso. Ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Mas qual é o escape que o Hebreus está falando? Que tipo de escape é esse? Nós sabemos que o escape que Hebreus está falando é sobre a condenação. Quando nós lemos João, capítulo 5, versículo 24, vai falar exatamente disso. Ou seja, passou da morte para a vida. Nós estamos falando somente da morte física. Porque a Bíblia ela vai falar da segunda morte. E se nós morrermos sem Cristo, irmãos, não temos como escapar mais disso. Então, o que Hebreus está nos chamando a atenção, o que Hebreus está nos pontuando, é que há um perigo eminente, sempre na vida do homem. Mas esse perigo, ele só é cessado quando nós aceitamos a Cristo, quando nós vivemos de fato a palavra do Senhor. Quando de fato nós deixamos que a nossa vida seja envolvida com o Senhor Jesus. E aí não tem mais nenhum perigo. Quando eu estou em Cristo, não tem mais nenhum perigo. Mesmo que eu venha morrer, essa morte física, a salvação, ela já está garantida em Cristo. Então nós temos que entender que esta salvação, ela é muito grande, não é uma coisa comum. A Bíblia trata de tão grande salvação. Por que tão grande salvação? Porque não é uma salvação terrena, não é uma salvação passageira, é uma salvação eterna. E nós precisamos entender que a eternidade só tem dois caminhos. Ou você segue com Deus, ou você segue sem Deus. E o passaporte para você seguir com Deus é exatamente você crer em Cristo, é você andar em Cristo, é você obedecer a palavra. Nós não temos
mais tempo, irmão, de estarmos em cima do muro. Todas as palavras que eu trago aqui, eu tenho sido repetitivo. Eu sempre estou usando Apocalipse a despeito da situação que nós estamos vivendo, a despeito do cenário que nós estamos vivendo. Não é mais possível a gente ficar titubeando. Não é mais possível ficar em cima do muro. É preciso posicionamento. Nós estamos assistindo o mundo se deteriorando. Nós estamos vendo as pessoas entrando em desespero. E a Bíblia diz em Mateus 24 que era o princípio das dores. E nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo as incertezas. Não temos certeza do amanhã. Não sabemos como vai ser. Mas a Bíblia diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, vigiai e acautelai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então, irmãos, a nossa redenção ela está próxima. Então a Bíblia vai falar, como escaparemos nós se não atentarmos? Atentarmos, irmãos, é andar com atenção. É nós estarmos atentos aos princípios de santidade. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós estamos num momento de decisão. Nós estamos numa situação da qual o Apocalipse nos coloca. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Veja que não há espaço para ficarmos em cima do muro. Nós precisamos, de fato, irmãos, voltarmos para esta tão grande salvação. Precisamos, de fato, santificar as nossas vidas. Precisamos, de fato, entender que a nossa vida é uma vida digna de estarmos eternamente com o nosso Senhor. De valorizarmos o sacrifício de Cristo. Hoje é dia de reflexão. Por que eu tenho esta salvação em Cristo? Por que eu tenho esta vida eterna em Cristo? Porque alguém morreu por mim. Alguém morreu em meu lugar. E esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. E não foi uma morte comum. Foi uma morte terrível. Para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Mas não foi somente a morte. Porque a morte não foi o fim, foi apenas o começo da nossa restauração total. Porque ele morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia, hoje nós estamos celebrando não somente a morte, mas nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Ou seja, mesmo que esse corpo venha a perecer, eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que este corpo também vai ressuscitar. Corpo, alma e espírito. Para morar eternamente com o nosso Deus. Então, irmãos, nós não temos tempo a perder. Precisamos de uma vida de santificação. Precisamos de uma vida de oração. Precisamos de uma vida de jejum para suportar as coisas que ainda estão por vir e não vai melhorar, porque a Bíblia ela precisa se cumprir. Não espere melhora, não espere dias melhores, não. Quando a Bíblia fala do princípio das dores que compara a uma mulher grávida, a cada tempo as contrações vão se aumentando. Então as contrações do mundo estão aumentando e a nossa redenção ela está muito próxima de acontecer. Se ela está muito próxima, a Bíblia diz, acautelai-vos e vigiai. Hebreus diz, atentarmos, ou seja, a nossa atenção tem que ser redobrada. Porque nós não podemos, irmãos,
não podemos ser pegos de surpresa. Precisamos estar preparados. Nós estaremos preparados. Eu creio que tudo isso que está acontecendo foi um despertar. Assim como eu trouxe uma palavra das 10 virgens, que as 10 estavam dormindo e houve um chamado, aí vem o noivo, eu acho que nós estamos vivendo exatamente essa fase do chamado. Aí vem o noivo. Fique, irmãos, com a sua vida preparada. Que hoje, nesse domingo de Páscoa, seja um domingo de reflexão para mim, para você, para a sua família, e que nós venhamos entender o grande valor desta salvação. O que fica ecoando na nossa mente é como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação. Nós iremos escapar com uma vida de santificação, com uma vida de adoração ao Senhor, com uma vida de devoção ao Senhor, com uma vida de oração e resiliência. Desta forma, nós iremos escapar. Desta forma, nós iremos morar no céu com o nosso Senhor. Que hoje seja um dia de festa. Que hoje seja celebrado a ressurreição do nosso Senhor. Que Deus abençoe neste domingo, juntamente com a sua família. Fique na paz, em nome de Jesus.